Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 4.1, Conteúdo, Adjetivos. Habilidades. Reconhecer a importância da classe gramatical dos adjetivos para o sentido textual. Saber empregar as palavras com função de adjetivo na construção textual. Nós vamos iniciar nossa aula aí, vocês acompanhando o desafio do dia, né? Nós preparamos aí um desafio bem questionador para que vocês possam observar aí com relação à nossa região. Observe o mosaico que homenageia o 5 de setembro no estado do Amazonas, no nosso estado. Né? Como você caracteriza estas imagens? Então, são bem conhecidas e agora nós vamos iniciar a nossa aula aí, estudando hoje mais uma classe gramatical, que é a classe dos adjetivos. Olha só, nós vamos observar aí com relação ao conceito que os adjetivos, tá? São aquelas palavras variáveis. Por que variáveis? Né? Novamente, porque elas vão variar, né? Vão sofrer flexões em número, tá? Singular, plural, em gênero, masculino, feminino, tá? E em graus, aumentativo, diminutivo, mas são estudos posteriores. Então, as palavras variáveis que modificam os substantivos, tá? Atribuindo-lhes certas características. Então, no estudo dos adjetivos, vocês vão observar que elas vão modificar que classe gramatical? Os substantivos, aquela classe que a gente estudou na aula passada, né? Aqueles tipos de nomes, né? Palavras, objetos, seres, pessoas que receberam nomes. E esses seres, esses objetos, essas coisas que receberam nomes, elas também recebem qualidade, característica, né? E daí atribui essas características valorativas ou subjetivas ou descritivas, tá? Também objetivas. Como nós vimos aí, como vocês estudaram na aula do texto descritivo, né? Ele também qualifica, ele também caracteriza um ser, né? Como qualidade, defeitos, estado, modo de ser, os aspectos. Então, esses aspectos aí considerados, tá, nessa classe gramatical, quanto a defeito, estado, modo de ser, de um objeto, de uma coisa, nós chamamos de adjetivos, tá bom? E agora nós vamos ver que o adjetivo, ele é essencialmente um modificador de quem? Do substantivo. Então, vamos lá, eles servem para, né? Então, nós vamos acompanhar aí. Eles servem para caracterizar, não é? Eles servem para caracterizar os seres ou os objetos, tá? Nomeados pelo substantivo, indicando-lhe o quê? Uma qualidade ou defeito. Então, ele caracteriza os seres, os objetos nomeados pelo substantivo, tá? Indicando essa qualidade ou defeito. Então, como exemplo de qualidade ou defeito no estudo aí do adjetivo, nós temos o substantivo vestido. Quem qualifica? Né, a qualidade, qual é a qualidade que o vestido recebe aí? A qualidade de bonito, o vestido é bonito, né? O garoto mal educado, quem é o substantivo? Garoto, né? Qual é a característica aí atribuída aí? A qualidade, ele é ser mal educado, né? Então, é um defeito desta pessoa, tá certo? Vamos ao próximo. Então, assim, nós temos o outro exemplo aí como a correlação ao modo de ser, tá? Então, caracterizando uma pessoa, indicando o modo de ser. Aquele homem é simples, ó, com relação ao homem. A moça foi delicada, né? Com relação à moça, ao substantivo moça, né? Este ser. Ok? O outro aspecto é com relação à aparência, né? Então, vai qualificar, vai caracterizar com relação à aparência. O céu está azul. Né? Então, observe aí, né? Aparência de quem? Do céu. Qual é o substantivo que está sendo aí, ganhou um aspecto azulado? O céu, não é? A porta possui vidro fosco. Então, a porta aí, né, foi atribuído o quê? Uma aparência de cor fosco, tá certo? E agora nós vamos acompanhar aí mais exemplos com o vídeo
Ah, não, desculpa, nós ainda temos um, gente, o estado. Então, o adjetivo também, tá, vai indicar o estado de um ser. As laranjeiras estão floridas. Então, no caso aí, ó, né, do pé de planta das laranjeiras, tá? As laranjeiras é o substantivo que ganhou aí, né, o quê? O estado de estar. Elas estão floridas, estão carregadas, né, estão bonitas. A casa foi reformada, olha só, o substantivo casa ganhou. De que forma a casa está? Qual é o estado da casa? Ela está reformada, ela foi modificada, tá certo? E agora nós vamos acompanhar, agora sim, com o vídeo do poema de Cora Coralina, que as palavras destacadas fornecem aí algumas características que vocês irão observar. Vamos lá. Goiás, minha cidade. Eu sou aquela gente, amorosa de tuas ruas Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas e indecisas, entrando, saindo uma das outras. Estreitas, curtas, Ok? indecisas. E aí, com relação, né, vocês estão observando aí de pretinho, né, quando, dando continuidade ao poema, eu sou aquela menina feia da Ponta da Lapa, eu sou aquele teu velho muro verde de avencas, onde se debruça o antigo jasmineiro, cheiroso de ruinha pobre e suja. Então, essas palavrinhas aí que estão de azuis, tá? Elas caracterizam, tá? Desde o início do poema, a cidade de Goiás e também com relação a esta autora, tá certo? Mas nós vamos estudar este poema a mais, tá? Nós vamos detalhar melhor mais à frente, ok? Nós já vimos, já caracterizamos, já conceituamos essa classe gramatical dos adjetivos. Nós vamos entrar agora nas locuções adjetivas, mas não deixando, né, de lado essa noção, esse estudo, né, esse conceito de adjetivo. Então, vamos lá identificando aí, estudando sobre as locuções. Então, o que são locuções adjetivas, né? São palavras que particularizam substantivos, tá? Assim como os adjetivos, as locuções adjetivas também particularizam um substantivo, tá certo? Vão particularizar também. Acrescentando-lhes o quê? Também características de qualidade, de condição, de julgamento, de estado, tá certo? Então, as locuções adjetivas vão atribuir característica dentro dessas formas, tá? Atribuindo a condição, julgamento e estado, que nós vamos ver exemplo por exemplo. Então, as locuções adjetivas, elas vão servir para quê? Para estabelecer com o substantivo, olha só, estabelecer com o substantivo o quê? Uma relação de tempo, tá? De espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência, tá? Então, vai haver esta relação. Por isso, particulariza dentro dessa forma, tá? Então, do tempo, com relação ao tempo, aquela situação, né? Dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espaço, nós vamos ter essa ideia de espaço, de tempo, de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência e de outros aspectos a mais. Então, nós vamos observar agora nos exemplos. Então, vamos lá acompanhando ali, né? Nós temos aí algumas locuções adjetivas, tá? O que são locuções adjetivas? Frisando novamente, são um conjunto de palavras que exercem a mesma função de um adjetivo, tá certo? Essas palavras, elas caracterizam ou qualificam também um substantivo. Veja que sempre vai ter relação com o substantivo, né? Vai exercer a mesma função. Qual é a função do adjetivo? Caracterizar, né? Especificar, qualificar, tá certo? Então, geralmente, são formadas por um conjunto de preposições e um substantivo. Então, o que vai diferenciar, tá? As locuções adjetivas de um adjetivo é a presença de quê?
das preposições, que vem acompanhado ali no conjunto de palavras. Então, vamos observar aí, olha só. Como exemplo, nós temos: os alunos receberam a nota mensal do último bimestre. Observem aí que, olha, a nota mensal do último bimestre. Veja que nós temos ali, depois de nota mensal, né, ali a preposição do. A nota mensal faz relação aí, a preposição acompanha, né, do último bimestre. Então, essa nota mensal aí do último bimestre, nós temos aí a locução adjetiva. O que são locuções adjetivas? Elas vêm acompanhadas de quê? Das preposições, as palavras, né? E daí, ela atribui a um adjetivo. Então, a nota mensal do último bimestre, né, ela tem relação com o quê? Com a nota relativa ao mês, mensal, né? Então, eu posso dizer que os alunos receberam a nota mensal. Eu já vou entender, né? Mas ele completou ali do último bimestre. E daí, né, completou, formou-se uma locução verbal. Mas tem valor de um adjetivo, tá certo? Então, do é ali preposição, que vem acompanhado aí do adjetivo, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Ó, havia na praça pública um grande movimento em favor do passe livre. Nós temos aí, depois de movimento estudantil, a preposição em favor do passe livre, tá certo? Então, olha, movimento estudantil, tá certo? Tem a ver com o quê? Movimento feito por estudante. Então, quando eu digo movimento estudantil, já está relacionado a um adjetivo. Mas veja que ali, quando ele diz movimento estudantil em favor do passe livre de uma outra coisa, né? Acompanha ali a preposição, tá certo? Mas eu tenho a ideia, tá? Vem acompanhado pela preposição as palavras e aí forma-se uma locução adjetiva. Casa paterna, casa onde habitam os pais, tá certo? Então, formou-se aí o quê? Casa paterna, um adjetivo. Mas quando se diz Mariana retornou à casa que habitam seus pais, né? Nesse caso aí eu tenho uma noção, né? De que a locução adjetiva está atribuída aí, a casa de seus pais, ó, que habitam a casa de seus pais. Então, faz relação com o quê? Com a casa paterna, tá certo? Vamos ao próximo exemplo. O amigo de meu avô gostava de tomar um cálice de vinho português todas as manhãs. Olha, um cálice, né? Gostava de tomar um cálice de vinho. Então, cálice de vinho, veja aí a preposição, né? Tem a ver com o quê? Com vinho português. Vinho proveniente de Portugal, tá certo? Então, eu tenho a locução adjetiva, cálice de vinho, que tem a ver, faz relação com o adjetivo vinho português, certo? Nós temos aí um outro exemplo. Minha mãe foi visitar na loja de objetos de descrição, veja bem, objetos de descrição, algumas molduras para as imagens. Então, observem aí, né? E daí nós observamos que o objeto de descrição faz relação com que adjetivo? Objetos de decoração, objetos decorativos, ele também pode dizer assim, né? Minha mãe foi visitar na loja de objetos decorativos, mas aí ele usou o quê? A locução adjetiva objeto de descrição, que é o mesmo que objetos decorativos. Então, objeto de descrição aí é uma locução adjetiva que vem acompanhada da preposição de, tá certo? Mas faz relação com o adjetivo objetos decorativos, tá certo? Muito bem, gente. E agora nós vamos observar mais exemplos e, primeiro, frisando um pouco mais o sentido das palavras adjetivadas, tá certo? Então, as palavras adjetivadas é um processo que vai consistir em atribuir a função de adjetivo a uma palavra de uma outra classe gramatical. Tá certo? Então, nós vamos observar isso agora. Olha só, com relação a essas palavras adjetivadas, as palavras adjetivas, como você, as dominou, são palavras que têm a função de mostrar
a espécie, a qualificação, nós já vimos, a natureza ou estado das palavras que representam os seres, né? Esses seres receberão nomes, por isso nós chamamos de palavras, tá certo? Então, essas espécies, essa qualificação, né? A natureza, o estado daquele ser, daquela coisa, em geral, tá? Ela vai ser atribuído o quê? Né? Uma qualidade. Então, essas palavras adjetivadas é um processo que consiste em atribuir a função de adjetivo a uma palavra de outra classe gramatical. Então, eles podem vir acompanhados também. Não posso qualificar somente um substantivo, né? Eu posso adjetivar outras palavras no sentido da ideia em que elas se encontram, o sentido em que elas encontram aquele grupo de palavras, tá certo? Então, vamos observar aqui no exemplo. Olha, quando se diz, logo quando a sublime chuva parou de cair, logo quando a sublime chuva parou de cair, formou-se um lindo arco-íris sobre aquele dia de manhã refrescante. Então, logo quando a sublime, olha só, sublime, né? Que palavra, né? Você também vai qualificar, né? Caracterizar com uma forma mais ampla, tá? Um substantivo ou um outro termo. Então, sublime, com relação a quem? A chuva, né? Sublime chuva. Olha, veja só, a sublime, algo grandioso, né? Qualifica grandiosamente aí o estado da chuva, tá certo? Então, caracterizou palavra adjetivada, porque ela deu bastante ênfase à chuva, ó. Você, quando ouve a palavra sublime chuva, né? Você vê aí que esta palavra, ela caracterizou de uma forma mais ampla. Então, quando a sublime chuva parou de cair, a chuva parou de cair, tá certo? Olha só, parou de cair. Nós temos aí o acompanhamento de quê? De uma forma verbal, parar de cair, né? Formou-se, olha só, né? Formou-se o quê? Um lindo arco-íris. Olha, veja que lindo está aqui destacado. Lindo para quem? Para o arco-íris, um fenômeno óptico, né? Então, muito bem. Caracterizou o quê? O lindo, a palavra lindo, arco-íris, sobre aquele dia de manhã, né? De manhã, aquele dia de manhã refrescante, olha só. Aquele dia com relação ao dia, não é? Com relação ao determinado dia, aquele dia, né? O tempo que aconteceu, naquela manhã refrescante. E aí a gente observa também, né? Aquele dia, ó, dia de manhã, pode ser uma locução, é uma locução adjetiva também, né? Dia matinal, manhã quer dizer matinal, tá certo? Muito bem, gente. E aí, dando continuidade, né? As palavras adjetivadas ou adjetivas, como vocês viram, né? Elas são palavras que têm a função de mostrar a espécie, né? Nós já vimos aí, qualifica a natureza, o estado das palavras, elas vão representar os seres, as coisas em geral. E nós temos um outro exemplo, gente, aqui, ó. Logo que os primeiros raios de sol da manhã anunciam um novo dia, as ruas da cidade ganham vida, né? Então, logo que os primeiros raios de sol, olha, raios de sol quer dizer o quê? Locução adjetiva, ó. Achamos aqui a locução adjetiva que atribui característica a quem? Né? Logo que os primeiros raios de sol, raios solares, né? Então, com relação aos raios solares, primeiros raios de sol da manhã, matinal, tá? Outra locução adjetiva aí é da manhã, matinal, anuncia um novo dia, tá? Então, com relação aos primeiros raios de sol da manhã, eles anunciam um novo dia. Veja que há um agrupamento de locução adjetiva e adjetivos, tá certo? As ruas da cidade ganham vida. Então, isso tudo com relação a quem?
as ruas da cidade, que vão ganhar o quê? Vida, né? Vida com relação aí à característica das ruas da cidade, tá, gente?